Oi, partículas. Mais uma vez aqui, feliz e agradecido. Hoje, eu e Palitaço, para contar história. Na verdade, um filme que se passa entre dois garotos, a história, que se conhecem porque são vizinhos, pré-adolescentes. E o que divide eles é uma estrutura de madeira que divide os quintais. E daí, por um lado da casa mora um jovem saudável, serelepe, ativo, mas triste, bem solitário. E do outro lado mora outro pré-adolescente que passa pela experiência mais difícil da vida dele. Uma doença que na época as pessoas tinham repulsa, medo, e ele passava muito preconceito. Porque até então não tinha medicação, não tinha coquetéis. Ele pegou AIDS por uma transfusão de sangue que ele foi fazer. Ele acabou pegando a doença nessa transfusão de sangue e aí adoeceu. E aí ele levava uma vida bem, tomando as medicações, não ia à escola e não tinha amigos, porque as pessoas tinham medo. As mães não deixavam seus filhos se aproximarem. Ele tinha uma vida bem solitária. Mas a mãe desse garoto, super acolhedora, super pra cima, eram companheiros, estavam sempre juntos para que ele pudesse enfrentar o tratamento. Bom, pois bem, esse jovem chega a ser vizinho, né? E aí, passa-se os dias, a mãe desse adolescente, pré-adolescente, saudável, ela trabalha muito. Então, ela não fica em casa. Então, ele leva uma vida muito sozinho. E aí, eles acabam se escutando nessa divisão da madeira, das madeiras que dividia o quintal. Como se fosse uma tela, tipo, não uma tela, mas um cercado de madeira. Achei a palavra, um cercado. E aí eles começam a conversar, só que eles não se veem. Nas ripinhas, assim, só dá pra ver sabe assim, bem ruim mesmo a imagem. Mas eles ficam se bisoiando, bisoiando. E aí, até que o pré-adolescente, saudável, pula o cercado, essa madeira, né, que divide os quintais. E ele assusta, assim, fazendo, você pulou? Você não tem medo? Porque ele já sabia que ele tinha essa doença, porque logo quando ele chegou, a vizinhança avisou, olha, toma cuidado, porque o garoto é da casa tal, desculpa aí, o pai, ainda não, guarda-graça. E assim, ó, não vou parar nada, porque aqui é a era da imagem verdadeira, como eu aprendi com meu amigo Jair Calais, e continuo. Bom, ele foi avisado, olha, a casa tal tem a mãe, um menininho, ele é doente, ó, não se aproxime, porque ele tem AIDS. Resumindo a história, quando os dois se veem pela primeira vez, assim, juntos, próximos um do outro, eles ficam embasbacados, assim, de alegria, e começam a conversar. Passam-se os dias, eles começam a brincar. Então, eles se ocuparam, né? Eles marcavam um horário e se encontravam naquele horário e brincavam. E aí foi se passando os dias. A mãe, que trabalhava muito, nem se percebeu sobre essa amizade, porque ela mal ficava em casa. E a outra mãe acolheu esse menino
muito, acolheu muito. Porque ela estava vendo que a amizade dos dois estava fazendo bem pro garoto que estava dodói. E aí, passou-se um tempo, eles começaram a fazer peraltices da idade, então ele esquecia de tomar as medicações, então já tipo ficou meio peralta. E aí foi passando o tempo, e daí o menino fala assim pra ele, o saudável: "Ah, não, a gente tem que dar um jeito porque vai ser muito importante pra mim. Vamos procurar um médico que possa dar uma resposta pra nós, que você seja curado. Tem que ter um jeito." Aí ele colocou essa sementinha na cabeça do que tava dodói, e eles fizeram lá juntaram suas economias, juntaram uma trouxinha de roupa e foram para essa aventura. Então eles passaram dias fora, indo para uma cidade próxima para tentar uma resposta de algum médico sobre o tratamento do amigo. E aí ele topou. Só que assim, eles não pensaram nas consequências. O menino precisava tomar remédios, né, com horários, ele não podia pegar friagem. E não, ele ficou no tempo, ele comeu, não comeu direito. Então começou a dar febre, tremor, ele começou a passar muito mal. E um ajudando o outro. E as aventuras deles, assim, uma mais gostosa que a outra. Eles cruzaram com pessoas no caminho, assim, muito louco, assim. O que eles passaram, né? Tudo para eles eram motivos de muito sorriso, muita alegria para os dois. E também deixo relatado aqui as cenas que mostra ele na vizinhança, fazendo compra, comprando chocolates, balas. Então, quando o grupinho via os dois juntos, então eles iam atacar, e aí ele se colocava como linha de frente, o que era saudável, para defender aquele que estava no dói. Então era uma amizade de amor mesmo, né? Carinho, cuidado, amor de irmãos mesmo. E para quem assistiu esse filme é muito emocionante, sabe do que eu tô falando? Para quem nunca assistiu, procure. Você acha que consegue achar no YouTube? É só colocar A Cura. Vocês estão vendo as imagens aí que eu vou deixar dos personagens. E é um filme que eu super recomendo porque faz tum-tum, assim, tum-tum. E mostra o sentimento verdadeiro, né? Só de amor e de carinho. Ele queria o garoto saudável, queria muito salvar o seu coleguinha, amigo do peito, irmão camarada, que estava dodói com uma doença tão agressiva, né? Que as pessoas tinham repulsa. Então, é como se ele não pudesse ser tocado, não pudesse ser abraçado. E ele foi tocado, abraçado, acarinhado. Tudo isso aconteceu com ele nessa amizade. E eu falo disso porque até mesmo no dia a dia eu já vi muitas coisas assim no meu dia a dia. Situações assim parecidas. De pessoas não tocarem nas mãos das outras, eu já vi isso. Porque medo de pegar. Não exatamente a AIDS, mas porque geralmente não tá escrito AIDS na testa. Mas outros tipos de doenças que são aparecem nas mãos, você sabe. E a gente não dá a mão pro outro porque acha que vai pegar, certo? Então isso é muito. Já vi isso. E é punk. Então a gente tem que repensar. Bom, voltando no filme, para não perder o miado, ele teve que. O menino que estava saudável falou: não, ele estava muito ruim. Ele percebeu que o amiguinho estava muito ruim. Então, ele falou: não, a gente vai ter que voltar. Vamos ter que dar um jeito e voltar porque você está muito ruim.
E aí ele telefonou para a mãe do garoto, tava todo mundo em pânico, porque eles não sabiam onde eles estavam, né? Eles tinham ido para a cidade próxima. E aí eles começaram a voltar, fazer o caminho de volta. Daí, passando por perrengues, conseguindo caronas, e o menino já mais, assim, debilitado, né? Já mais fraco, mas eles conseguiram chegar. Quando eles chegaram, foi aquele furdunço, né? A mãe do menino Dodói acolheu os dois, porque ela entendeu que uma atitude impensada, inconsequente, mas foi um ato de amor, de um pelo outro. Um que quis salvar o amigo, o outro que topou a loucura porque queria viver, queria se curar. E aí a mãe do outro, saudável, já deu um esporro, brigou, falou e aconteceu, né? Como sempre ela fez. Né? Resumindo, ele chegou, foi internado às pressas, ficou um bom tempo no hospital, onde ele recebeu a visita desse amigo, e assim se foi passando, ele foi piorando e, resumindo a história, ele chegou a partir, ele desreencarnou. Quando chegou no momento da despedida, ele foi se despedir do amigo, a mãe recebeu, e aquela situação super emocionada, a mãe agradecendo por tudo que ele tinha feito pelo filho, por ele ter dado o sopro de vida para ele, a alegria de viver. E ela disse assim, não esquece de mim, vem me visitar de vez em quando, eu vou gostar muito. Aí, quando ele se despede, ele sai meio que rápido, assim, meio... Aí ela olha no portão, quando ele tá abrindo, assim, pra sair, e ela vê que ele tá com um par de sapatos só. Ela falou assim, ficou olhando, mas não falou nada. Foi até o caixão e viu que ele tinha colocado o par de sapato nas mãos do garoto e tirado o par de sapato dele, do que estava ali, tinha feito passagem, né? Daí ele foi e achou um riacho assim, bem gostosinho, pegou e soltou aquele par de sapato. E aí a água foi levando. E aí ele soltou um sorriso, como dizendo assim, na atitude dele: vai, você tá livre agora. Vai, você tá livre. Segue seu caminho. E aí o filme termina com um grande aprendizado, né? Que quando se tem respeito, amor, né? Se tem tudo. E foi uma troca de muito carinho, porque ambos estavam solitários, em situações diferentes. Um pela doença, que era uma doença agressiva, é uma doença agressiva, e o outro por falta de estrutura familiar. E aí eles se completaram, né? Eles se completaram. Quem não assistiu, assista. E depois dá o feedback aqui. E me conta aí o que você achou desse pequeno relato. Eu fiquei muito feliz que hoje eu ouvi assim: Paulão, você é um ótimo contador de histórias. Um beijo da minha parte para a tua. Até a próxima oportunidade. Até o próximo vídeo, tá bom? Beijo, beijo.